Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, a graça e a paz de Deus esteja na sua vida e no seu coração. Um abraço forte a você. Neste dia 28 de março, nós estamos vivendo este dia que aqui onde a gente reside, os seminaristas e eu, no Santuário São Judas Tadeu, nós celebramos o dia de São Judas. Desde as 6 da manhã até as 10 da noite, todos os horários pares, tem a celebração da Santa Missa. Presidirei a missa das 20 horas, em comunhão com cada um, cada uma, sobretudo os devotos aqui. Um abraço forte, muita luz. Vamos então acolher o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se encontra em João 8, de 21 a 30. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois: Quem és tu então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também, mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é do seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditavam nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, conversando com os fariseus, ele vai falar da sua partida, da sua morte, da volta dele para o céu. E ele diz para os judeus: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus não compreendem bem o que Jesus está dizendo. Eles pensam que Jesus está falando que ele vai se suicidar, porque para os judeus quem se suicidava não ia para a glória, né? Mas Jesus está falando justamente que ele vai para a glória e que os fariseus não poderão ir. Por que que os fariseus não poderão ir? Porque eles não estavam abertos à verdade plena do Evangelho. Não aderiram àquele que é a plenitude da verdade, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então nós somos convidados a olhar para este Evangelho, sobretudo pensando nisto, que para a gente poder experimentar a glória, é preciso que nós abramos o coração para a proposta de Jesus em nossas vidas. Nós vamos participar do pleno amor, que é a redenção total, a ressurreição, a vida plena que o Senhor tem preparado para nós, na medida em que nós fomos acolhendo aqui no tempo que nós vivemos a vontade de Deus em nossas vidas. Quando nós rejeitamos esta verdade, nós também vamos rejeitar o céu que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Não é Deus que fecha as portas do céu para nós, mas somos nós mesmos que, com as portas abertas, dizemos não com a nossa vida a entrar nestas portas de salvação. Mas na verdade, o que nós queremos é dizer sim e entrar nestas portas. Como faremos isso? Aderindo à verdade que é Jesus Cristo, acolhendo a sua palavra, a sua vontade nas nossas vidas e vivendo esta vontade dele nas relações que nós vamos tendo com os nossos irmãos e irmãs durante esta nossa vida. Vamos acolher a vontade de Deus na medida em que nós vamos acolhendo também a proposta dele através da vivência do seu evangelho, da sua boa nova no nosso dia a dia. E, acolhendo esta boa nova, nós seremos acolhidos pelo amor misericordioso de Deus, sempre em nossas vidas. Então, desta forma, nós poderemos ir à glória onde Jesus se encontra. Porque o caminho para lá é a adesão das nossas vidas à vontade dele mesmo. E aí, os fariseus, eles são chamados a fazer a experiência de converter-se, assim como todos nós.
E interessante que Jesus ele vai chamar a atenção para essa conversão e eles vão perguntar: quem és tu então? Pergunta: quem é Jesus? Essa pergunta é uma pergunta presente, na caminhada nossa. Quem é Jesus para nós? E Jesus vai mostrar para eles que, na verdade, ele já falou quem ele é, muitas vezes. Muitas vezes Jesus se dirigiu a eles falando quem ele era, falando de onde ele veio, mas eles não acolheram essa verdade. Não era fácil para eles também acolher, porque Jesus se apresenta como o Filho de Deus, Deus mesmo. E para os judeus compreender um Deus que se encarna, que assume a nossa humanidade, que vem até nós, era muito difícil. Então, existe aqui uma necessidade de reconstruir uma ideia, uma crença que havia sido feita e sido organizada durante o longo tempo da história daquele povo. Então não é uma coisa tranquila dizer assim, eu vou aderir a esta verdade. Para aderir à verdade, nós precisamos trabalhar de verdade o coração, porque tem outras verdades que nós fomos conquistando durante a história e que muitas vezes não são compatíveis com esta verdade que nos é apresentada pelo Senhor. Por isso a gente precisa fazer a experiência de uma verdadeira conversão. Então, Jesus convida a esta conversão, mas nem todo mundo está disposto a fazer o caminho desta conversão. Por isso Jesus vai dizer, olha, para onde eu vou, vocês não podem ir, porque vocês não estão abertos a esta conversão que é necessária para poder acolher este reino que eu participo e que vocês também vão participar. E a grande mensagem que Jesus quer deixar no coração deles e no nosso coração é que Ele é Deus, é intimamente ligado ao Pai, e que o Deus a quem os judeus adoraram e a qual nós adoramos é um Deus que é trindade, que é relação, é Pai e Filho e Espírito Santo. Ele é inteiramente comunhão, a comunhão das três pessoas da Santíssima Trindade, um só Deus em três pessoas, e que vive essa experiência da comunhão. E que nós, para podermos de verdade fazer a experiência de acolher a mensagem de Deus, precisamos acolher esta verdade, de que Deus é comunhão, e que nós, que somos filhos e filhas dele, precisamos viver também esta comunhão, esta fraternidade, este amor entre nós, para que se revele no amor que nós temos uns pelos outros, o amor que o próprio Deus tem entre si, Trindade Santa, e tem para conosco, seus filhos e filhas amados, amados profundamente, a tal ponto que Ele dá a vida por amor a nós, que nós possamos acolher a verdade de Deus em nossas vidas. E assim possamos ir para aquele lugar no qual Jesus já está, o lugar da salvação, o lugar da plenitude da vida, o céu que o Senhor prepara para cada um de nós. A bênção do Deus rico em misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Querido irmão, muita luz, que a bênção de Deus desça copiosa sobre você e que, pela intercessão de São Judas Tadeu, cada um possa viver de verdade a sua fé, o seu compromisso com o Senhor. Fica com Deus, um abraço forte. São Judas Tadeu, rogai por nós. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós.